grupo de comandos para alinhamento, nós temos algumas situações que podem ser trabalhadas em nível de alinhamento de células. Clicando na célula onde possui o texto célula alinhada em relação a, pode ser percebido que nós temos duas maneiras de alinhar as células de uma planilha: por coluna ou por linha. Considerando alinhamentos por coluna, o alinhamento à esquerda é realizado pressionando o comando alinhar à esquerda. Quando eu clico em uma célula que eu queira centralizar seu conteúdo na célula, eu uso o comando centralizar célula. Quando eu desejo o alinhamento à direita, pressiono o comando alinhar à direita e eu tenho então as entradas de texto ou de informação em uma célula devidamente alinhada em relação ao posicionamento da coluna. Quando eu desejo analisar um alinhamento de uma célula em relação à linha, eu procedo com esses três comandos. Por padrão, o Excel, ao preencher uma célula, uma célula com texto é alinhada à esquerda, aumentando a altura da linha, ela fica posicionando o texto à esquerda e abaixo. Quando eu coloco um número, o alinhamento é à direita e abaixo, padrão de entrada dos dados na célula. Havendo interesse de modificar, eu posso selecionar então a opção alinhar em cima, centralizar em relação à linha e, por padrão, alinhamento inferior. O resultado do alinhamento de células em relação à linha na altura padrão da linha, ele não é observado como pode ser observado quando eu alterei a altura da linha. Então, no caso da necessidade de uma centralização em relação à linha, o ideal é que você clique na borda, nos limites da linha, inferior ou superior, pressione a tecla esquerda do mouse, segure e puxe, aumentando assim sua altura ou reduzindo, no caso aumentando, tendo condições de apresentar o resultado: alinhamento superior, alinhamento centralizado e alinhamento inferior. Vou deixar posicionado um alinhamento no meio e agora, ainda no grupo de comandos alinhamento, selecionando esta célula B6 e o comando orientação, eu posso girar o texto de 6 formas diferentes, inclinando em relação ao sentido horário, inclinando o texto no sentido contrário, colocando o texto totalmente na vertical, as letras continuam na posição de leitura, não foram giradas, girando o texto para cima e girando o texto para baixo. Havendo necessidade de formatação da orientação em ângulos variados, pode ser utilizada essa janela formatação de células e alinhamento, onde eu posso então influenciar todas as informações contidas aqui no acesso direto do grupo alinhamento. Ok? Então, o resultado foi um alinhamento fora de um padrão, né? Foi formatado através dessa caixa de diálogo formatação de células. Clicando sobre um dos pontos definidos, eu tenho orientações em ângulos padronizados. Clicando fora ou arrastando, eu posiciono o texto então em ângulos não padronizados, inclusive o sentido do texto vertical. Selecionando a célula linha, eu vou apresentar o comando aumentar recuo e diminuir recuo. O objetivo desse comando é mover o conteúdo da célula
afastando da lateral, como está descrito aqui, deixando o mouse posicionado sobre a tecla, ocorre a ajuda informando o conteúdo do comando. Então, mova o conteúdo afastando da borda da célula. Mova o conteúdo aproximando da borda da célula. Então, essa é a função desses dois comandos aqui. Em algumas situações, em células que o conteúdo acaba ultrapassando os seus limites, ou que eu queira gerar uma condição como uma tabela, onde eu preciso ter a informação distribuída em várias células, como por exemplo um título de uma tabela, eu posso selecionar várias sequenciais ou não, no caso sequenciais, e utilizar o comando mesclar. O comando mesclar é subdividido em 3 formas diferentes de realizar. Basicamente o resultado é semelhante. Eu vou utilizar aqui o comando mesclar e selecionar para mostrar o resultado. Então, eu tinha 4 células, agora eu tenho uma célula composta de 4 células. O nome da célula é B5. Ele agrupou. Nesse momento, eu não tenho mais as células C5, D5 e E5. Elas foram agrupadas e nomeadas todas para B5. Caso a intenção não seja agrupar células e sim tornar o texto totalmente contido em uma única célula, no caso do conteúdo ultrapassar novamente o espaço disponível da célula, eu poderia clicar 2 vezes sobre o limite lateral da coluna, mostrando novamente. Se eu clicar no lado de cá, não acontece nada, teria que ser no lado direito da coluna, tá? Então eu acabei ativando todo o conteúdo para dentro, visivelmente para dentro da área da célula. Se eu não pudesse alterar por algum motivo, não posso mudar essa formatação de largura dessa coluna, eu posso utilizar o recurso quebrar texto automaticamente. Ele quebra em várias linhas, né? Como se fossem várias linhas, porém eu continuo sempre dentro da linha 5. O que aconteceu foi um aumento do espaço vertical da área da célula. Então, com isso, eu posso trabalhar essa informação toda dentro de uma célula sem com isso comprometer a largura da coluna. Em algumas situações isso é necessário. Caso eu queira modificar esta informação, voltando ao estado anterior, basta clicar novamente sobre o comando e é removida a função de quebra de texto automática. Havendo interesse em voltar à altura da linha, clico 2 vezes no limite inferior da linha e a linha volta à altura padrão do Excel. Também as células mescladas, quando eu pressiono um grupo de células mescladas, o Excel automaticamente me apresenta o conteúdo formatado, a formatação da célula dentro dos comandos que foram utilizados para essa formatação. Então eu tenho esse grupo de células centralizado em relação à coluna e alinhado embaixo em relação à linha. Caso eu queira remover a mesclagem, basta clicar no botão mesclar e centralizar novamente e volta à condição anterior com um grupo de células separado. Querendo retornar, posso utilizar o comando desfazer a mesclagem e novamente ele volta ao estado anterior. Voltar novamente, voltar mais uma vez e eu tenho a condição da formatação explicada anteriormente. Ainda no grupo de recursos alinhamento, alguns grupos de comandos, como é o caso de alinhamento, possuem
uma configuração ampliada. Então eu tenho esse botãozinho discreto aqui, sempre no canto inferior direito dos grupos de comando que possuem a função, né? Como o caso dos 4 primeiros. O estilo não precisa, células não precisou, edição não precisou. Então no caso de alinhamento, pressionando esse botãozinho de configuração de alinhamento, eu acabo acessando aquele ambiente de formatação de célula, e aí uma opção que não consta aqui no grupo de comandos padrão é a opção reduzir para caber. Então eu tinha atribuído a essa célula a função quebrar texto automaticamente. Como eu estou com essa célula selecionada, as atribuições dessa caixa de diálogos seguem a formatação dessa célula previamente selecionada. Eu vou clicar no botão OK, selecionando uma condição semelhante, onde o texto é maior do que a largura da célula. Eu vou novamente, seleciono o canto do grupo alinhamento e agora sim eu atribuo reduzir para caber. Esse é um recurso utilizado quando eu não posso modificar nem a largura nem a altura da célula, mas eu quero forçar uma condição de encaixar a informação dentro da célula, visivelmente dentro da célula. Nesse caso, a informação ficou bastante comprometida, visualmente difícil de visualizar o seu conteúdo. A única forma é clicando em cima e observando aqui na barra de fórmulas o conteúdo presente na célula.